que a gente observa é que tem uma evolução sobre o debate, né? Há um aumento de número de pesquisas, há um aumento de serviços, né, para atendimento e para tentativa de prevenção aí, do adoecimento da população universitária no Brasil. A gente tem que pensar que as iniciativas ainda para lidar com o problema são importantes, está aumentando, né? Isso a gente está catalogando já. E quantitativamente é evidente que nos últimos 5, 6 anos aumentou muito, né, os esforços para lidar com o sofrimento na vida acadêmica, mas ainda assim a gente diria, né, que é bastante incipiente. Quando a gente pensa em termos dos problemas da saúde mental, a grande questão é a saúde mental do estudante. E tem que ser, é óbvio, não está em questão isso. Mas está em questão o fato que o estudante não é a única população aqui dentro. Tem um padrão muito claro nas pesquisas sobre vida acadêmica, em termos mundiais, que os docentes têm níveis de sofrimento mental muito maior do que a gente sabe. Até porque há muita resistência em fazer pesquisa com esse público. Tem pesquisa sobre, mas há resistência. E é um público que se sente menos permitido a divulgar o próprio sofrimento mental. A gente desconsidera um contexto de transformações na universidade, na economia global, na economia local, que elas justificam muito o adoecimento mental do estudante. Em especial, eu acho que da graduação também, mas se a gente pensar no campo da pós-graduação, talvez seja mais intenso ainda, porque a gente tem uma diminuição radical das possibilidades de trabalho no país. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a universidade sempre foi um lugar de alta competitividade. Não é agora que ela se tornou assim. O que a gente pode pensar é que agora isso se intensificou. Se tem algo que a gente silencia muito no universo acadêmico brasileiro, talvez com medo de parecer ser facilmente um adepto dos status quo, é o apagamento de que aqui na universidade a demanda é por alto desempenho. Se a gente não declara de fato que aqui tem uma competição acontecendo de maneira agora muito evidente, nunca foi tão evidente, mas isso não é novo, isso é muito importante que se diga, a gente vai continuar corroborando lógicas que são altamente adoecedoras. Principalmente no campo da pós-graduação, talvez, é que a universidade no contexto brasileiro, de um modo ou de outro, tem um nível de socialização da nossa vida acadêmica que ele nos diz o seguinte, dentre outras coisas: você somente é realmente bom se você continuou na universidade, se você virou um docente, né? E de preferência, obviamente, numa grande universidade, nos grandes centros universitários do país. E há um certo valor aí de que a gente seria, né, nunca vai ser dito com essa palavra, superior se a gente ficou no mercado acadêmico. E esse é um ponto, porque a universidade também é um mercado. Isso é muito urgente de a gente rever e é uma responsabilidade nossa, né? Isso não é responsabilidade do estudante. O que você está tendo agora, né, devido à nossa situação econômica, é um desespero muito justificado de uma parte substancial, em especial dos estudantes da pós-graduação, principalmente recém-doutoras ou doutorandos e doutorandas, para conseguir sobreviver. Porque a formação acadêmica ela é totalmente voltada para a própria universidade, e se você não tem emprego aqui, eu tenho que conseguir bolsa. Um estudante de pós-graduação, ele não tem seguridade nenhuma, e a gente não trata isso como um problema. A gente meio que naturaliza isso, porque isso, na verdade, representa um momento que ele não existe mais, que era quando só uma elite acessava a pós-graduação, e a elite, como Bourdieu mostra lá na Regras da Arte, né, e outros textos, né, a elite sempre foi permitida a atrasar seu ingresso no mercado de trabalho, porque ela tinha herança, ela tem herança. Na minha pesquisa eu tenho trabalhado muito entrevistando recém-professores universitários. E uma coisa que chama muita atenção é que muitos desses sujeitos, muitos deles vieram de uma classe média baixa, você já tem professores de classe média baixa, de classe baixas. Esses sujeitos se deparam com uma constatação muito interessante, que era uma ilusão de que a ascensão acadêmica daria uma grande ascensão econômica.
o que de fato não acontece tanto assim. Porque quando eles vão comparar a vida deles com a parte substancial dos professores que eles tiveram, eles descobrem o que Marx já tinha descoberto, né? E que o Thomas Piketty novamente corroborou, né? Essa elite, ela vive de herança. O seu salário aqui, ele é bom, é um salário que eu considero bom, tendo em vista o contexto nacional, né, do que é o trabalhador brasileiro e como ele é valorizado, mas ele está longe de sustentar uma vida que a gente pensava que era possível sustentar. Quando a gente pensa um estudante universitário que chegou na graduação, né, com todas as dificuldades que a gente sabe que essas pessoas chegam, nesse momento a preocupação dela com o dinheiro ela é amplificada. O simples fato de você ter uma preocupação com o dinheiro constante, isso já diminui seu rendimento intelectual. E eu acho que agora no contexto da pandemia, né, já tem muitos indicativos que isso está muito intenso. E aí que a gente pode pensar em termos mais gerais, isso independe de classe social, né, que é o sofrimento que todos nós estamos vivendo no contexto atual com a pandemia dentro da pandemia, que é a pandemia da desatenção. O que a gente identifica mais evidentemente é que há uma intensificação de problemas que já estavam existindo antes da pandemia, né? Dentre eles a gente pode destacar em especial a desatenção, né? E a dificuldade de manter concentração no cotidiano, tendo em vista, né, as inúmeras variáveis que estão envolvidas dentro de um contexto de pandemia como esse. A desatenção é um problema psicossocial, não é um problema psicológico individual, nunca foi. O Melchior Crawford, que é um dos autores que tem mais estudado esse tema, né, ele tem uma perspectiva de que a desatenção é eminentemente um sintoma do avanço do sistema capitalista. A desatenção é uma maneira das pessoas serem impossibilitadas de aprenderem a fazer coisas difíceis e de maneira aprofundadas. A gente vive um sintoma que ele é vivido outro que é vivido de maneira extremamente individual, como se fosse problema individual, mas está conectado a questões culturais muito profundas, que é a nossa dificuldade de ter rotina e, mais do que isso, o nosso certo horror à ideia de rotina, né? A gente é de uma geração no qual, pela primeira vez na história, pelo menos na história moderna, a rotina é uma ideia totalmente negativada. Esse discurso anti-rotina também, né, que ele está relacionado ao problema da desatenção, ele faz algo muito nocivo, que é também reforçar uma certa ideia de que pessoas que são muito boas naquilo que ela faz, e aqui eu estou pensando muito na ordem da vida acadêmica, são pessoas que fazem várias coisas. Que é outra também, né, é outro discurso ideológico. Só que aqui a gente tem um ponto, né? Não há nenhuma possibilidade, não tem teoria psicológica nenhuma que sustente isso, inclusive teorias completamente antagônicas, de que você seria capaz de se tornar alguém capaz de fazer coisas difíceis, com satisfação, com senso de engajamento, sem rotina. Tem algo na vida acadêmica que a gente esqueceu que a gente precisa treinar para fazer as coisas, né? A gente precisa explicitar como as coisas são feitas e não explicitamos, né? E há inclusive um certo horror à ideia de técnica, à ideia de treino, à ideia de instrução. Na vida acadêmica a gente vive algo que a gente espera dos estudantes que eles façam coisas a quais eles nunca foram ensinados. Nessas transições, né, para a graduação, para o mestrado, para o doutorado, para a vida docente, isso é muito claro. E é um silêncio, porque todo mundo supõe que o outro sabe. A gente acaba vivendo na vida acadêmica uma lógica no qual a gente não pensa que a gente tem que aprender a fazer algumas coisas antes de fazer. É meio estranho, e eu não estou falando que não haja um número substancial de pessoas preocupadas com isso, que haja muitos docentes envolvidos com o ensino, empenhados nisso, mas que há algo ainda que a gente não está tocando,
que é uma explicitação radical de como as coisas são feitas. A universidade nunca foi tão importante como agora, nesse contexto nosso de pandemia. Isso é indiscutível, isso é indiscutível. Mas isso não significa que a gente não deva olhar para essa lógica que ela sempre foi existente na história da ciência. A gente foi ensinado a pensar a história da ciência de uma maneira extremamente individual, né? Um conhecimento desinteressado, né? O que foi uma forma muito prejudicial para a gente pensar a universidade. A universidade ela é só mais uma instituição na vida das pessoas que frequentam ela e ela é só parte da história. É uma parte importante, mas é uma parte.